Olá, está começando mais um Central do Esporte, a temporada 2017 do programa de esportes aqui da TV Unifra. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. O Central do Esporte, para mais uma temporada, super escalado com José Quintana Júnior. Tudo bom, Quintana? Tudo tranquilo, depois da pré-temporada estamos à disposição. Estamos de volta, né? Professor Gilson Piber, chamamos ele de mestre, não pelo título de mestre que ele tem, mas porque ele é o nosso guru, né? A nossa inspiração. O título ele já tem de doutorado, né? Exatamente. Mas a nossa inspiração esportiva no meio jornalístico, tudo bem, professor? Seja bem-vindo, professor Gilson. Muito obrigado. Vamos com a temporada 2007 aí do programa. 2017 mais... 2017, isso aí. Atrasado 10 anos, olha só. Faz parte, professor. E o nosso primeiro convidado para 2017, Quintana, professor Gilson, é o Vinícius Munhoz, técnico do Inter de Santa Maria, que no fim de semana estreou na divisão de acesso 2017, acabou perdendo de 3-0 para a equipe do Aimoré. Vinícius, seja bem-vindo ao programa. Prazer, Rogério, poder voltar, né? Um abraço ao Gilson, ao Quintana, né? Eu que já tenho minha cadeirinha cativa aqui também, né? Agradeço mais uma vez o convite. É verdade, é legal. Posso fazer a primeira pergunta para ele? Claro. Posso começar fazendo, Vinícius? Difícil a gente não falar do resultado, difícil a gente não falar da estreia do Inter de Santa Maria, inclusive esse é o motivo pelo qual você está aqui no Central do Esporte desta terça-feira, programa que vai ser reprisado ao longo da semana também. Dói uma estreia de 3-0, levar 3 gols depois de uma pré-temporada, com todas as dificuldades que o Inter de Santa Maria tem, com todo o trabalho psicológico que eu acredito que vem sendo feito com os jogadores, o trabalho físico também, mas estrear, claro que o Aimoré é uma equipe que tem condições, é uma das equipes que vai brigar para subir, assim como o Inter de Santa Maria também. Mas dói levar 3-0 na estreia? Dói bastante. Por quê? A gente não esperava pelo resultado, né? Sempre nós nos organizamos e montamos uma programação, né? Um planejamento, uma estratégia para o jogo para sair vencedor, né? Agora, nós temos que entender, em primeiro lugar, quem que nós enfrentamos, né? Nós enfrentamos aí uma equipe que, sem dúvida, é uma das favoritas ao acesso, né? Vive um momento e uma situação diferente da do Internacional de Santa Maria, né? Uma equipe que recentemente estava na primeira divisão. Segundo o que nós ficamos sabendo até do pessoal da Aimoré, é uma equipe que investiu com o intuito de subir, né? E vive um momento diferente do Internacional de Santa Maria, né? Que ainda luta com algumas dificuldades, especialmente na quitação de suas dívidas, né? Uma baixa capacidade de investimento. Então, enfrentando já o Aimoré com todas essas vantagens aí, né? Podemos dizer assim que teve, nos causou muita dificuldade. Nós tínhamos montado uma estratégia para o jogo, tendo em vista alguns jogos treinos que havíamos visto do Aimoré, né? O Aimoré também fez muitos jogos treino. Montamos uma estratégia, conseguimos levar essa estratégia tendo um bom desempenho, inclusive criando chances de fazer o placar antes, né? Ou fazer o gol antes do Aimoré. No meu entendimento tivemos um pênalti que não foi marcado a nosso favor quando o resultado ainda estava em 0-0. E levamos um gol aí numa bola parada, né, aos 47 minutos aí do primeiro tempo, né, e isso nos causou extrema dificuldade no jogo, né. Mesmo assim, fomos para o intervalo, fizemos as correções que julgávamos serem feitas, serem necessárias, né, em função do ajuste da estratégia que havíamos levado para o jogo. Voltamos melhor no segundo tempo, inclusive criamos chances, né? Criamos algumas chances de fazer o gol. Não conseguimos converter essas chances em gols, né? E quando, no meu entendimento, estávamos melhor no jogo, acabamos tomando o segundo gol. Aí afeta um pouco a questão anímica da equipe, né? Mesmo assim, continuamos dentro do jogo, jogando de igual para igual. Comecei a mexer no time no sentido de poder aumentar nossa força ofensiva, né? De acordo com os jogadores, os atletas, com as características que a gente tem para fazer a função de ataque. Porém, não conseguimos, né? Não conseguimos ter sucesso e, mais uma vez, uma outra bola parada aí, com o mérito da batida do atleta do Aimoré, né? Acabou fazendo um gol de falta aí que sacramentou praticamente o resultado e tirou qualquer chance nossa de reação. Foi surpresa para nós também, professor Gilson Quintana, acredito. Eu até entendo que o Inter de Santa Maria poderia jogar fora de casa e perder, mas perder por 3 gols foi uma certa surpresa para mim, confesso para o Vinícius também, porque a gente sabe do trabalho que ele faz, da experiência que ele tem, e eu tinha uma confiança até muito grande de que o Inter de Santa Maria ou voltava com uma vitória ou com um empate lá de São Leopoldo. Como é que você viu o 3-0, Quintana, assim?
nessa largada. Nesse ponto eu sou bastante frio, Jareta, porque tem muitos resultados históricos do futebol que são largos às vezes, mas é muito por circunstância do jogo. Às vezes um time está ganhando de 1-0, não é marcado um pênalti, não é marcado uma situação, o time adversário empata, vira, enfim, ou tem um jogador expulso. O professor acabou de dizer que teve um pênalti não marcado para o Internacional quando estava 0-0, isso mudaria tudo. E com certeza ir para o intervalo já perdendo muda a forma de jogar. Tu está jogando fora de casa, esperando o adversário, tu tem que oferecer um pouquinho mais do teu campo para buscar um empate. Eu acredito que isso também, essa circunstância, mas faz parte do jogo. Mas o que eu queria saber do professor Vinícius Munhoz, independente desse resultado 3-0, que às vezes pode ser atípico, nem sempre condiz com a realidade do time, mas a gente vem acompanhando o Internacional Santa Maria nos últimos anos. E o senhor falou recém da questão da crise do Internacional, tem um planejamento para pagar as dívidas trabalhistas, e o presidente Noveleto nunca escondeu que a prioridade, realmente, de fato, é pagar as dívidas. E o futebol fica em segundo plano. Em 2016, o Internacional brigou até a última rodada para escapar do rebaixamento, porque iria para um confronto mata-mata direto contra o Santo Ângelo, se eu não estou enganado, e se perdesse o confronto, ou Santo Ângelo ou Santa Cruz. Seria, acho que o Santo Ângelo. Com Santa Cruz, eu acho, a última rodada, né? Isso, não, mas o mata-mata era com o Santo Ângelo mata-mata. Poderia estar hoje na terceira divisão, junto com o Rio Grandense. Qual é a situação real do Internacional? Claro que tu, como treinador, tem que fazer o melhor que tem, com o grupo que tem, e buscar o melhor do que o time pode oferecer. Mas aqui veio o Internacional na temporada 2017, independente desse primeiro resultado. Ele vem de fato brigar por uma das duas vagas para a primeira divisão do próximo ano, ou a prioridade principal, num primeiro momento, é não cair, e depois se busca algo? Eu acho que a prioridade, com certeza, no primeiro momento, é não cair, né? Eu acho que não só do Internacional, mas de todas as equipes aí que fazem parte da competição, né? A gente tem que trabalhar firme nesse sentido. Eu acho que é muito cedo ainda para se fazer uma avaliação definitiva a partir de um único jogo, né? Eu disse em oportunidades anteriores de que nós teríamos noção do que seria o Internacional de Santa Maria na competição, nós teríamos a medida do que seria o Internacional de Santa Maria na competição a partir do momento que jogássemos as primeiras rodadas, né? Passasse aí talvez um turno do campeonato, aí nós teríamos a medida de realmente quais seriam as pretensões do Internacional de Santa Maria. Eu acho que hoje ainda é muito cedo, a partir de um jogo, né, para nós termos essa definição, até porque não conhecemos também a capacidade das outras equipes, né? Acho que se faz necessário esses enfrentamentos aí com outras equipes para que a gente possa ter uma medida melhor, né? O que nós podemos deixar como promessa até para o torcedor, né, é que não está faltando empenho, não está faltando dedicação por parte de todos, né? Nós fizemos uma pré-temporada muito bem feita, né, muito bem planejada, muito bem organizada, tivemos bons desempenhos nos jogos treinos, né, que também utilizamos uma programação gradativa em relação aos adversários, né, e a gente teve um bom rendimento, esquecendo do resultado, naquele momento o resultado não era importante, sim a medida do desempenho, né, a gente poder conhecer todos os atletas, foram oportunizadas a todos os atletas que participassem, né, dos jogos, independentemente do resultado que viesse a ter por essa variação de atletas, né. Então a gente precisa ter calma, né? Agora temos uma semana de preparação até o jogo contra o Guarani, que já é um jogo importante para se tratar do primeiro jogo dentro dos nossos domínios, né? A gente tem que tentar fazer valer o fato de jogar em casa. Então não tem muito segredo, é se preparar bem durante a semana. A gente vai fazer uma análise também da equipe do Guarani de Bagé, né? Uma forma de respeitar o Guarani de Bagé, poder analisar os pontos fortes, pontos fracos dessa equipe, e voltar a ter desempenho no domingo aí para ficar mais próximo do resultado. Dentro desse resultado negativo, né, tem a derrota em Frederico também, né, por 4-0. Somados, né, os dois placares, né, o Inter levou 7 gols e não marcou nenhum. É claro que o amistoso lá em Frederico teve muitas mudanças. O que ainda tem que ajustar, Vinícius, principalmente para tirar, né, apagar, vamos dizer assim, esse resultado negativo que ocorreu lá em São Leopoldo? Eu tive a oportunidade de já analisar o nosso jogo, né, ver o jogo que fizemos lá contra o Aimoré. Boa parte já comentei aqui com vocês, né, nós tínhamos criado uma estratégia especial para esse jogo, tendo em vista a análise que fizemos da equipe do Aimoré. Controlávamos bem o jogo, né, e acabamos tomando um gol ali aos 47 minutos do primeiro tempo, e depois não conseguimos ter
a reação no segundo tempo, né, mesmo com as correções que procuramos fazer no intervalo do jogo. A gente tem que melhorar, sim, a nossa força ofensiva, é um dos motivos que nós temos que melhorar, porém eu vejo ainda que precisamos organizar o nosso setor defensivo também, né? E quando eu falo setor defensivo, não é única e exclusivamente a nossa linha defensiva, não é apenas os zagueiros. Eu acho que o nosso comportamento coletivo em relação ao momento defensivo do jogo precisa melhorar, né? Precisa melhorar o nosso nível de concentração. Tivemos alguns erros de posicionamento no jogo, especialmente nos lances de bola parada, né? Porque tivemos uma dificuldade também durante a semana em que treinamos com o atleta, o Eduardo, mas na sexta-feira fui surpreendido com a notícia de que não poderia contar com o atleta em função da falta de inscrição, não conseguimos inscrever o atleta, né? Então, tu treinar uma semana inteira com um atleta que tem uma característica boa na bola parada e perder ele na véspera do jogo, né, sem condição de treinar ou fazer um treino apenas no sábado ali, fica complicado. E além disso, com 10 minutos de jogo, perdemos também o Paulo Henrique, né, outro zagueiro que também tinha um papel fundamental na nossa bola parada, né, tanto ofensiva quanto defensiva. Então isso aí também prejudicou um pouco, né, a nossa organização, aquele pensamento que havíamos levado para o jogo, né, mas isso precisa ser corrigido, independente de ter ou não os atletas, nós precisamos corrigir, não podemos equilibrar um jogo e perder os jogos como estamos perdendo na bola parada, né? Contra a União Frederiquense também tivemos essa dificuldade, tomamos um gol de escanteio, corrigimos o nosso posicionamento de escanteio, mas acabamos tomando um de falta lateral, né? Então é preciso estar atento aos detalhes, mas o importante é que teremos uma semana para que isso seja feito, né? E a gente espera que essas correções já sejam percebidas no jogo contra o Guarani. Que é o próximo jogo da equipe do Inter de Santa Maria, no próximo domingo, 5 da tarde, no estádio Presidente Vargas. Guarani, professor Gilson e Quintana, que perdeu também na estreia, perdeu em casa para o São Gabriel, né, 2-1 para a equipe do São Gabriel. Aliás, o São Gabriel até agora é a única equipe na divisão de acesso que venceu fora de casa no grupo do Inter de Santa Maria, e em relação ao outro grupo, em toda a divisão de acesso, foi a única equipe que venceu fora de casa, equipe treinada pelo Círio Quadros, ex-rio-grandense. Esteve aqui há pouco tempo, 2013, se eu não me engano. Exatamente. Então, o Guarani de Bagé também perdeu e vem Vinícius muito forte, vem em busca de uma recuperação, né, na divisão de acesso. Eu estava dando uma olhada aqui, Vinícius, aqui aproveitando a internet, olhando, foi uma partida com 8 cartões amarelos, né? 3 para o Inter de Santa Maria, 5 para o Aimoré. Teve tanta falta de fair play assim no jogo mesmo, 8 cartões amarelos? Talvez não falta de fair play, né? Mas é um jogo muito disputado. Acho que essa é a característica da competição, né? Jogos muito disputados, o Aimoré procurando se impor pelo fato de jogar em casa, por ter uma equipe mais experiente. Essa era uma leitura que eu já havia passado aos nossos atletas, né? De que teríamos uma equipe mais experiente, que provavelmente tentaria trazer o jogo para o seu domínio, muitas vezes sem o fato de ter domínio da posse de bola, ou domínio do jogo, técnico do jogo, e sim procurar se impor na imposição física, né? Procurando pressionar os meninos nossos que nós temos uma equipe mais jovem, né? Nós estávamos atentos a isso. E isso se traduz aí pela quantidade de cartões amarelos, né, da equipe do Aimoré, especialmente no segundo tempo, quando nós adiantamos um pouco mais o nosso time, né, colocamos um pouco mais a bola no chão, conseguimos jogar mais. Em muitos momentos o jogo era parado pela equipe do Aimoré, não deixava nossas potencialidades ali ofensivas acontecerem, né, era parado o jogo com faltas e a arbitragem punindo os jogadores do Aimoré com o cartão amarelo. Acho que isso vai ser a tônica da competição, né? Jogos muito competitivos, assim é a divisão de acesso, a gente já conhece a competição, nós temos aqui que preparar os atletas no sentido de que precisamos jogar, né? Precisamos jogar futebol. Casualmente tivemos uma palestra com o Anderson Daronco no sábado, né, sobre a arbitragem. Ele nos alertou que normalmente as equipes que chegam nessa competição, nesse tipo de competição, são equipes que jogam e não as que dão pontapé, né? Não as que tentam se impor de outra forma. Isso é histórico, né? Então a gente vai caminhar nesse sentido aí também, né, de proporcionar qualidade de trabalho, né, aproveitando as características dos nossos jogadores, a qualidade que eles têm para jogar futebol, e deixar a arbitragem aí, né, como foi no jogo contra o Aimoré, quando for necessário punir os atletas da equipe adversária ou até mesmo punir os nossos atletas, cabe à arbitragem ter esse papel. Legal, bacana, pensamento interessante.
Eu tô com uma série de curiosidades mais da parte estrutural do Vinícius, mas eu não sei se vocês não querem ainda esgotar esse assunto da estreia, não sei, o professor Gilson Piber. Tema livre. Vamos conversando. Não quero atropelar, né? Vamos em frente. Vinícius, como é que tu está sentindo a questão da estrutura hoje, de treinamento? O ano passado o Internacional sofreu muito com a questão do estádio. O estádio já está ok, o presidente Vargas terá os portões abertos no domingo para a torcida. Como é que está essa situação, local de treinamento? Pelo menos isso está ok para o Internacional na nossa temporada? Olha, em relação ao estádio, né, teve uma vistoria na última semana, faltam alguns detalhes a serem feitos, se não me engano, não sou a pessoa mais adequada para falar, né, mas pelo que eu soube da nossa direção, é que alguns detalhes ainda precisam ser feitos, né, em relação ao estádio para que todo o estádio possa ser liberado, né, tenha a liberação total do estádio. Mas, se não me engano, uma parte do estádio já está liberada, né, o que no nosso entendimento não compromete a nossa estreia no próximo domingo, mas eu tenho visto a direção num processo bem acelerado, né, procurando dar essas condições para que a gente tenha todo o estádio liberado. Quanto à estrutura de treinamentos, nós tivemos uma estrutura muito boa durante a pré-temporada, né, para que os treinamentos pudessem ser realizados. Nós não temos a condição total em termos estruturais oferecidas pelo nosso clube, então fomos em busca de algumas alternativas, e a principal delas foi a parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, né, que nos cedeu o campo de treinamento para que realizássemos boa parte dos treinos, até para podermos poupar um pouco o gramado do nosso estádio, né, que estava bem desgastado. Além do gramado, nos proporcionar também a academia de musculação, né, nos colocaram à disposição toda a estrutura para que pudéssemos utilizar, e a gente prontamente procurou aproveitar isso, né? E isso foi um diferencial importante para a nossa preparação. Até aproveito a oportunidade para agradecer, né, ao diretor do Centro de Educação Física, o professor Luiz Osório, que nos proporcionou todas as condições lá, inclusive os testes físicos de início de temporada, né, colocou o laboratório de fisiologia, lá o laboratório ao qual ele comanda, totalmente à disposição nossa, e conseguimos fazer toda a bateria de testes que o início de temporada sempre se faz necessário, né? Então tivemos boas condições, né? Paralelo a isso, usamos obviamente o estádio Presidente Vargas também, até para que os atletas pudessem se adaptar, né, ao tipo de gramado, a dimensão do campo. Então as condições que o Internacional nos ofereceu, elas não são de clubes grandes aí, né, que a gente percebe, mas elas são mínimas para que o trabalho possa transcorrer da melhor forma possível. Importante só fazer um registro, Luiz Osório Portela, a quem ele se refere, professor Gilson Quintana, um dos melhores goleiros de handebol, né? Exatamente. Fez parte da seleção brasileira nos anos 80, quando a Santa Maria era muito forte no handebol. Um dos grandes goleiros, então, é esse o registro feito, essa lembrança aí do nome citado pelo Vinícius. Eu estava dando uma olhada na tabela aqui, o Aimoré venceu, o Pelotas venceu e o São Gabriel venceu também, né? E aí a gente tem aquela... Claro que cada equipe jogou uma partida na rodada, mas tu não achas que na prática o Inter de Santa Maria, e de fato a matemática mostra isso, começa com 3 pontos a menos na competição, né? Ou seja, já há uma desvantagem, e uma desvantagem também de 3 gols de saldo. Como faz para recuperar isso já no próximo jogo, Vinícius? Como é que você já conversou, acredito que com os atletas, e disse, olha, esquece o que aconteceu em São Leopoldo, o nosso campeonato começa agora, começa domingo com a nossa torcida contra o Guarani, e é daqui que a gente vai ter a arrancada para a classificação. Eu acrescento ainda, como é que o Vinícius sentiu o grupo de jogadores, né, após a derrota no vestiário, na viagem de retorno? Começando pelo Gilson, a gente sente, obviamente, né, a derrota, pela preparação que tivemos para o jogo, esperávamos um resultado melhor, né? Ficamos chateados, tristes, o que é normal, mas já reiniciamos hoje pela manhã os trabalhos, né? E agora à tarde ainda temos um treinamento aí onde vamos conversar com os atletas, tendo uma semana aí de preparação. Nós temos que aproveitar muito bem essa semana, porque essa é a única forma de podermos reverter, né? É trabalhando, é seguir colocando em prática aquilo que nos fez forte, aquilo que trabalhamos durante toda a pré-temporada, né? Somente dessa forma aí que a gente vai conseguir reverter. E em relação ao que o Rogério falou da matemática, dos números, 3 pontos a menos, 3 gols sofridos. Realmente tem a vantagem, né, dos 3 pontos já dessas equipes que largaram na frente, porém nós não podemos esquecer que tem 13 jogos ainda a serem disputados, né? Então há muitas situações para acontecerem durante a competição. Nós não podemos fazer um julgamento definitivo, na minha opinião, a partir do primeiro jogo. É muito precoce
esse tipo de avaliação, né? Tivemos um insucesso, né, por várias circunstâncias aí que a gente já conversou. Precisamos trabalhar, aproveitar a semana, voltar à competitividade e conseguir reverter, né, esses 3 pontos que perdemos já no enfrentamento contra o Guarani. Eu acho que esse deve ser o caminho. Legal. Central do Esporte vai fazer um intervalo de 1 minuto e meio. Na sequência a gente volta para conversar um pouco mais com o Vinícius Munhoz, técnico do Inter de Santa Maria, também com o professor Gilson Piber e o José Quintana Júnior. Até já! Inscrições abertas para o Programa Institucional de Tutoria do Centro Universitário Franciscano. Turmas nos cursos de Língua Portuguesa e Matemática Básica. As aulas são 100% EAD e serão realizadas de 27 de março a 2 de maio. O curso ainda dá direito a Certificado de Atividades Complementares, ACC. Inscreva-se até 17 de março pelo site unifra.br. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Olá, meu nome é Valéria Bortoluzzi, sou coordenadora do ProInt Língua Portuguesa, o Programa Institucional de Tutoria. Estamos convidando você, professor, funcionário, aluno do Centro Universitário Franciscano, para se inscrever no curso de Língua Portuguesa Básica, que vai tratar de assuntos de leitura, produção e gramática. O curso é totalmente à distância e você pode contar com um tutor à distância 20 horas semanais. Eu sou a professora Ana Bulegon e sou a coordenadora do ProInt Matemática. É um curso que tem por objetivo colaborar com a superação de algumas defasagens que os alunos podem encontrar em relação a conceitos de matemática lá da educação básica. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pelo canal 15 da NET. Você também pode acompanhar esse programa pelo Unifra Online, nosso canal no YouTube, ele na íntegra. Hoje com o Vinícius Munhoz, técnico da equipe do Inter de Santa Maria. Nos acompanha aqui no programa o José Quintana Júnior e o professor Gilson Piber. A gente estava falando do primeiro jogo, né, de todas essas circunstâncias, e eu aproveitei o intervalo para dar uma colada aqui com ele mesmo. Foi a estreia do Vinícius Munhoz como técnico de uma equipe profissional aqui no futebol gaúcho. Foi legal para você, Vinícius? Claro que o resultado você queria que fosse diferente, né? Sentiu uma sensação diferente, uma cidade, inclusive, comandando o time da cidade em que você nasceu e tudo mais. Como é que foi isso? Conta pra gente. Uma expectativa que eu já havia criado desde o momento que aceitei o desafio, né, como treinador do Internacional de Santa Maria. Havia essa expectativa de estrear aqui no futebol gaúcho, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar como preparador físico em algumas equipes aqui, né? E tive o convite do Internacional de Santa Maria para dirigir a equipe na divisão de acesso. Me senti privilegiado, em primeiro lugar, por comandar o time da nossa cidade aqui, né, da minha cidade, Natal. Isso acho que é um privilégio também, né, e foi uma experiência bem legal aí, né, e a gente espera que possamos ter uma sorte melhor, né, nos próximos jogos aí na competição. Legal. Quintana, professor Gilson. No próximo domingo, essa sensação certamente vai ser diferente, né, porque vai jogar uma partida em casa valendo pontos, né, em busca da reabilitação e com a torcida a favor. Né? O torcedor ele também fica chateado quando ele ouve uma derrota de 3-0, mas o torcedor tem que entender que é o início, né, do campeonato, enfim. E como chamar esse torcedor para apoiar o Inter SM no domingo, Vinícius? Inclusive, ao término do jogo, né, eu já aproveitei a oportunidade para convocar o nosso torcedor, né? A gente entende que não foi o resultado que o torcedor esperava, não foi o resultado que nós do clube esperávamos também, né? Mas é como eu disse antes, nós temos 13 jogos ainda para serem jogados, né? E temos muitos jogos a serem jogados no nosso estádio. E se tivermos a parceria do nosso torcedor, né, como é a marca do torcedor de Santa Maria, apoiando a equipe, lotando o estádio, né, como muitas vezes a gente consegue ver, né, se a gente conseguir ter essa parceria que é fundamental no meu entendimento do torcedor, acaba influenciando positivamente no nosso trabalho. Então, mais uma vez, eu aproveito para convocar, né, o torcedor para esse jogo contra o Guarani, que dê um voto de confiança, peço um pouco de paciência em função do início da competição. Nós temos um time jovem que está em construção, estamos falando aí de
60 dias, né, aproximadamente, de trabalho, então tudo é muito recente, né, são ideias novas de se jogar o jogo, de se propor o jogo, e tudo isso aí leva um certo tempo. E quando não se tem o resultado, às vezes acontece algum tipo de ansiedade. Então nós esperamos que com a presença do torcedor, né, apoiando o time, que essas dificuldades possam ser amenizadas, né, e a gente consiga ter um desempenho bom, né, e já vencer o nosso adversário no próximo domingo. Faz falta o clássico regional? Obviamente que para o futebol, como o Thomas digo, o que muda na preparação, melhorando um pouquinho a pergunta, porque quando não se tem a referência local, a pressão da torcida é diferente, a pressão da diretoria é diferente, ou nada muda o fato do maior rival não estar disputando a mesma competição? Eu acho que independe, né, do Rio Grandense estar disputando ou não, né? A gente tem a responsabilidade igual de fazer uma boa participação, né, na divisão de acesso, né? O fato de ter o clássico com o Rio Grandense, que no meu entendimento é uma perda para a cidade também, né? Ter o Rio Grandense na outra divisão. É um clube tradicional também, né? Que não conseguiu se manter no ano passado, e a gente fica um pouco triste pelo futebol da cidade, né? Agora, existe a rivalidade, né? Isso é da natureza da cidade. Eu acho que todas as cidades que têm clubes da mesma cidade têm a questão da rivalidade. Isso motiva muito o torcedor. Eu acho que nesse ponto de vista aí sim faz falta ao torcedor ter o clássico, que é uma rivalidade que já temos na cidade, mas isso não diminui a nossa responsabilidade, né, no comando do Internacional de Santa Maria sem a presença do Rio Grandense. Eu acho que a gente tem a mesma responsabilidade de conduzir um bom trabalho aí, né, poder dar desempenho à equipe e fazer o melhor trabalho possível. Interessante, professor Gilson. Ampliando até, Vinícius, tu acompanha, né, futebol, não só a divisão de acesso, né, o gauchão da Série A também, Novo Hamburgo, né, fazia tempo que o Novo Hamburgo não figurava, né, na liderança, e 6 jogos, 6 vitórias, 100%, né, de aproveitamento. Tem times já com novos treinadores, né? O Passo Fundo com Guilherme Maculha, o Juventude mudou o técnico agora também, no início da semana. O Passo Fundo é o Leocir, né? Leocir. O Ipiranga é o Guilherme. Isso, Leocir, confundi. O Juventude saiu o Paulo César Parente, voltou para o Rio Grande do Sul, né? O Gilmar Dalpozo, que era goleiro do Caxias. Ídolo no Caxias, né? E essas mudanças, né? Falta convicção, não falta, porque é difícil para o treinador também montar um trabalho e em um mês, né, tudo dá certo. Justiça, eu acho que tem muitas coisas envolvidas nisso, né? Nós estamos falando no gauchão de 11 jogos na primeira fase, né? Que eu acho um crime, uma equipe se preparar para um gauchão da Série A, disputar 11 jogos, pode cair, né? 2 times vão ser rebaixados e mais um time, não, 2 times vão permanecer na Série A e 8 vão adiante. Eu acho um crime, um investimento enorme para disputar 11 jogos. Exatamente, e no meio de tudo isso tem que se ter o resultado, né? Tem que se ter o resultado por uma série de coisas, entre elas, para poder se manter. Eu acho que é o foco principal de todas as equipes, é poder se manter na primeira divisão, né? E isso para o treinador acaba causando alguns problemas, né? Você tem que propor um tipo de jogo, um modelo de jogo muito mais simples, né? Muito mais voltado à marcação e o jogo em transição, que é a cara do Novo Hamburgo, líder do Campeonato Gaúcho, né? Um time que se organiza muito bem para defender, sai muito forte nos contra-ataques, né? Tem a bola parada também muito forte, né? Então os treinadores acabam optando por ter um modelo de jogo um pouco mais simples em função da quantidade pequena de jogos, né, e o fato de poder ter o desempenho logo em seguida, né, e isso realmente causa muita ansiedade nos treinadores, eu tenho certeza, né, o período de preparação também é muito curto, cerca de um mês, aí, ou 45 dias, os clubes que conseguem se preparar mais, são times novos que são montados a cada competição, né, isso gera uma ansiedade enorme, e nós já temos aí algumas equipes que já optaram por fazer a troca de treinador, porque é o mais fácil a se fazer, né? Se trocar o treinador para tentar algum fato novo, alguma situação nova, né?
Então, a mim, particularmente na minha avaliação, o trabalho do treinador acaba sendo muito prejudicado pela ansiedade, pelas tomadas de decisões de uma forma mais acelerada que se fazem necessárias, tendo em vista o curto espaço de tempo de campeonato, o curto espaço de tempo de preparação. Vale ressaltar, professor Gilson, Quintana e Vinícius, que o Thiago Nunes, né, que é daqui de Santa Maria, está com o Veranópolis na 4ª posição do Campeonato Gaúcho, se não estou enganado, 4ª posição. A vitória obtida sobre o Juventude no último domingo colocou a equipe de Veranópolis na 4ª posição, segunda vitória já do Veranópolis, né? Vale a pena fazer o registro, né? O Thiago Nunes, que é daqui de Santa Maria, está comandando o Veranópolis no gauchão deste ano. E a gente teve a oportunidade de conversar por redes sociais com ele ali, trocar uma ideia e tal. O professor Gilson Piber também me revelou que pôde acompanhar o jogo do Veranópolis contra a equipe do Juventude, né, nessa última partida. O Thiago vai ter que dar uma ajustada na defesa lá, Thiago, porque a coisa está complicada, né? O pessoal bateu um pouquinho O pessoal de cabeça, bateu né? cabeça lá e a defesa do Veranópolis não, assim, fica devendo em alguns momentos ali. Eu fico imaginando, e aproveito até para te fazer essa pergunta, se é que isso acontece, Vinícius. Treina-se a semana toda, quando chega no jogo, seja o ataque, o meio-campo, a defesa, cometem alguns erros, que é até normal, mas alguns erros chegam até a ser cenas de programa de comédia, assim, sabe? Que são inadmissíveis, por exemplo, para um jogador de futebol. Como é que fica o coração do treinador nessa hora, assim, tem que se conter, não pode entrar em campo, explica para o jogador 1000 vezes durante a semana e ainda vê ele fazer aquilo lá no gramado? Bom, em primeiro lugar, fazer uma citação a respeito do Thiago, né, que é um excelente profissional aí, né, tem provado nos seus últimos trabalhos aí que tem muita capacidade como treinador, né, não é fácil a situação do Thiago lá também com pouca capacidade de investimento, né, num clube tradicional como é o Veranópolis e mesmo com todas essas dificuldades é o 4º colocado no Campeonato Gaúcho, né, então é um profissional aí da nossa cidade, aqui eu tenho a oportunidade também de conversar semanalmente com o Thiago, né, a gente troca muita informação, né, a respeito de trabalho, né, do meu trabalho no Inter, ele no Veranópolis, sempre nos socorrendo em relação a jogadores, também atletas, é um mercado de jogadores que é importante, né, então trata-se de um excelente profissional, e eu particularmente torço muito por ele, porque sei da capacidade dele e também por ser contemporâneo meu aqui de faculdade, um amigo já de bastante tempo, né. E quanto às situações do jogo, né, o jogo tem muitas situações que acabam influenciando no desempenho e até mesmo na confiança dos atletas, né? Muitas vezes a gente prepara algumas situações para o jogo, mas à medida que o jogo vai transcorrendo e as situações não vão acontecendo da maneira adequada, ou que se não consegue o resultado, sair na frente no placar, por exemplo, começa a se gerar uma certa ansiedade e o jogador acaba voltando a fazer o que ele sempre fez, independente do treino que ele recebeu para fazer. Então isso também é uma situação que tem que ser levada em consideração. Nem todos os atletas têm uma estabilidade para poder interpretar aquele momento do jogo e seguir fazendo aquilo que ele treinou, né, como pauta para que o jogo transcorra. Isso é fundamental para o trabalho do treinador. Então isso acaba gerando um pouco de ansiedade nos atletas, que à medida que não tem o resultado, não tem o desempenho conforme eles estavam esperando, voltam a fazer situações que não foram treinadas no sentido de se proteger. Sim. Né? Então isso nós temos que entender também, se leva tempo para construir uma equipe com qualidade, né? Para se ter desempenho, é um processo que a equipe precisa passar, né? Não é da noite para o dia que as coisas vão acontecer, então alguns erros às vezes até escancarados aí acontecem, né? Mas isso faz parte, eu acho que de todo esse contexto ao qual o futebol gaúcho aí tá inserido, que muitas vezes causa dificuldades, especialmente aos treinadores. 50% é o aproveitamento da equipe do Thiago Nunes no Campeonato Gaúcho desse ano. Veranópolis tem 9 pontos, está na 4ª posição do Campeonato Gaúcho, apenas 2 pontos do Grêmio, hein? Apenas 2 pontos do Grêmio, apenas 2 pontos também do Caxias. E o Novo Hamburgo, como a gente já falava ali, disparou na liderança com 18. Me faltou o nome do técnico do Novo Hamburgo. Do Novo Hamburgo é o Beto Campos. Beto Campos. Exato. Que, aliás, tem também na sua comissão técnica um conterrâneo nosso, não conterrâneo nosso, que ele é de Caçapava do Sul, mas tem sua formação em Santa Maria, tive a oportunidade de trabalhar com ele como atleta e depois como membro de comissão técnica, né, o Rafael Dias, preparador físico
do Novo Hamburgo, aí um profissional que também já tem uma história no futebol gaúcho, também é outro profissional oriundo da nossa terra aqui de muita qualidade. E o João Paulo metendo gol lá no Novo Hamburgo, né? Também outro jogador de qualidade, né? E que conhece muito bem a competição também, né? Já disputou muitas vezes o Campeonato Gaúcho e tem feito a diferença a favor do Novo Hamburgo. Tá aí, que legal. José Quintana Júnior me olha, sério? Não, eu estou pensativo, mas acho que, olhando o tempo do programa, não sei se daria tempo de a gente entrar mais discussão. Daqui a pouco fica por uma pauta um dia a gente falar sobre isso, ou retomar esse assunto, mestre. Em relação ao Campeonato Gaúcho, o professor falou do absurdo das 11 rodadas, eu concordo. Mas eu acho que eu tenho uma opinião radical, que ou os estaduais deveriam acabar, no formato atual, para mim, deveriam acabar. Ou então, de fato, dar valor para os times do estado e esquecerem a dupla Grenal. Porque hoje se faz um campeonato em função da dupla Grenal. E em função, todos os times devem receber na sua casa, brigam para que recebam em casa para a questão da renda, o estádio lotado. Mas a gente sabe que a dupla Grenal, ela acelera o passo na reta final, ela sabe, se classifica no mata-mata, não raro a dupla Grenal, é muito difícil a dupla Grenal não chegar na final. E quando não chega, o outro time ganha, raríssimas exceções históricas. E quando a gente vê a situação do Internacional Santa Maria, a gente vê a situação do Veranópolis e tantas outras equipes na primeira divisão, jogam 11 partidas, correndo risco de cair, correndo risco de ficar o resto do ano inativo, se não for para a Série D ou a Copa do Brasil. Ou faz um campeonato que prioriza de fato os times do estado e a dupla Grenal escolhe se quer participar ou não quer participar, mas aí tu faz um campeonato para que esses clubes disputem o ano inteiro, eles possuam ter um calendário e realmente virarem clubes profissionais de futebol, ou eu não sei se faz sentido. Até porque para a dupla Grenal a gente sabe que não faz. A prioridade deles é macro, é questão de campeonatos nacionais, campeonatos internacionais. O estadual é mero um aquecimento para a temporada. E aí os clubes reclamam do calendário. Eu não sei, fiquei pensativo quando o professor falou, porque eu acho que está na hora de mudar. O gauchão só é bom para quem ganha, né? Pra é verdade. Quem ganha, né? Tem o famoso ditado, aquele do engana bobo, né? Quem ganha, lá no final do ano, se não ganhou nada, ganhou o gauchão. Mas por que tem só Se perdeu, o gauchão não ganhou nada, daí deu crise. É verdade, mas por que só tem 12 equipes hoje? Em função da dupla Grenal, né? Sim, foram e até da televisão, né? Exato, aí tu imagina o seguinte, o professor falou isso, os clubes contratam, fazem uma pré-temporada, amistosa, expectativa, jogam 11 partidas e acabou o ano. Dois clubes vão cair. E dois vão permanecer. Nem se classificam e nem serão rebaixados. Termina o campeonato. Dá para chamar de torneio de verão. No final. Não daria para chamar de, em vez de campeonato gaúcho, de torneio de verão. Só na divisão de acesso, o Inter SM vai jogar 14 jogos na primeira fase. Na primeira fase. É um modelo diferente. Te agradou esse mata-mata a partir da segunda fase? Olha, Gilson, eu particularmente prefiro pontos corridos, assim, né? Eu acho que seria melhor... Que é o estilo de São Paulo, né? Isso, que prima pela qualidade de trabalho, né? Eu acho que quem realiza os melhores trabalhos, normalmente, passado todas as rodadas do campeonato, lá no acumulado, tem vantagem se faz um trabalho melhor. A médio e longo prazo. Né? Exatamente. O mata-mata, muitas vezes, ele é muito circunstancial, né? Às vezes a equipe não teve uma boa classificação na fase classificatória, mas chega no mata-mata, com força de torcida, com um clube tradicional, acaba pesando isso em favor, né? E a gente cansa de ver isso aí acontecendo quando se trata de mata-mata. Agora, eu vejo que para se primar pela qualidade de trabalho, o ponto corrido, ele, no acumulado de jogos, ele acaba tendendo para quem teve um aproveitamento melhor, quem se preparou melhor ao longo da competição. Eu acho que esse seria o caminho. Só que também tem que se levar em consideração, e no Congresso Técnico isso foi falado, né, lá na Federação Gaúcha, de que os clubes não têm condições, né, de fazer aí, seriam 16 clubes jogando com pontos corridos, né? Os clubes não teriam capacidade financeira para se manter com tantas rodadas assim na divisão de acesso. E a segunda fase era pentagonal, né? Eram dois pentagonais ali, 8 jogos para cada equipe, ida e volta. Daí classificavam-se 2 equipes de cada grupo para o quadrangular final. E isso acabou. Ficava muito oneroso, né? E o ano passado tinha a cota da televisão, em torno de R$100 mil para cada clube da divisão de acesso, que não tem esse ano. Então já ficou um pouco mais difícil. Salvo, acho que o Lajadense, que ainda tem metade da cota de televisão, né? Por ter caído no ano passado. Todos os outros clubes estão indo com um orçamento próprio. A federação não disponibilizou nenhum valor, né, para os clubes da divisão de acesso. Então os clubes entenderam que o mata-mata seria melhor, né, para que não estendesse demais o campeonato e os clubes tivessem mais despesa com folha de pagamento, com viagens, enfim, que as despesas fossem menores. Né?
Sempre esse é o pensamento de clubes que têm limitação no seu orçamento. Legal. E quando isso acontece, né, a gente perde, né, qualquer sentimento assim de uma exigência maior, porque pesa o valor financeiro. Para a tua casa continuar aberta para receber os amigos, pesa o valor financeiro. Se não tem grana, ela fecha. Fica A complicado. própria quantidade, né, de clubes, em 12 clubes, é muito provavelmente que a televisão diminuiu o investimento, né, no Campeonato Gaúcho. Né, então exigiu que tivesse menos clubes para que pudesse honrar com o compromisso contratual. Todos os compromissos. Mas a dupla Grenal reclamou por muito tempo, que eram muitos jogos, que onerava o calendário, que às vezes numa época acabava em junho o Campeonato Gaúcho, no fim de maio. Agora no começo, no máximo até abril, acaba a competição. Antes do Campeonato Brasileiro, dá tempo de ficar umas 2 semanas de folga antes de começar o Campeonato Brasileiro. Ali. Esse ano vai terminar na primeira quinzena de maio, né? Só que daí tudo prioriza, a prioridade realmente de fato é dinheiro, porque quem gera dinheiro para a televisão é a dupla Grenal, quem gera público no estádio é a dupla Grenal, então tudo gira em torno deles. E agora tem Brasil de Pelotas e Juventude na Série B, né? Mas Inclusive o Campeonato Gaúcho, por pouco, aí não teve dificuldade no seu início, porque os clubes não estavam aceitando uma fatia maior para o Grêmio Internacional, né? E uma fatia menor da televisão para os clubes menores, né? Então isso é uma situação também de muita dificuldade para os clubes do interior em concorrer com a dupla Grenal, né? Isso é um ponto que é importante e a tendência é que cada vez mais dificuldades, né? Em termos de crise geral pelo qual passa o país, né? Que até mesmo a televisão está diminuindo a sua capacidade de investimento no principal produto esportivo do país, que é o futebol, né? Muito tradicional aí, e as televisões têm baixado o seu investimento e tendo em vista provavelmente a crise pelo qual todo o país passa, né? Isso também é importante de ser destacado. João Paulo, que a gente acabou de falar no programa aqui, o professor Gilson Piber, está metendo gol lá, é o goleador do Campeonato Gaúcho nesse momento, com 5 gols marcados, professor Gilson. Estamos na reta final já, está acabando o primeiro Central do Esporte da temporada 2017. Agradecer o José Quintana Júnior, professor Gilson Piber também. Muito bem, Rogério. E o Vinícius Munhoz, que veio aqui, obrigado. Que deu a cara para bater, né, professor Gilson? Geralmente a gente Homem sabe... corajoso, homem corajoso. Quintana, a gente sabe de técnicos Rio Grande do Sul afora que quando perdem por 1, por 2-0, se escondem, não querem dar entrevista por 3-0, então nem Não liga se para eles, fala. né? Não, depois Nem tem faz que contato, ficar né? ligando dizendo, vai ter que falar. Isso, não fala. É verdade. Vinícius, muito obrigado pela presença e sucesso na divisão de acesso, hein? Eu agradeço, Rogério, né? Pode contar sempre comigo, né? A gente tem uma parceria aí de longa data, né? Não é pelo resultado aí que deixaria de vir ver vocês aqui participar do programa, né? Eu acho que isso faz parte do jogo, né? Ganhar, perder ou empatar. E nós temos que estar preparados, a função exige também essa preparação. Nós precisamos estar tranquilo e cientes do trabalho que vem sendo desenvolvido. Acho que isso é o fundamental e nós não podemos fugir disso à medida que os resultados não forem acontecendo ou em alguma falta de desempenho em algum momento, né? Então dizer que eu estou sempre à disposição de vocês aí. E tem de estar mesmo, prepara lá porque você vai vir muitas vezes aqui no Central do Esporte. Esperamos que já de repente na próxima semana ou na outra ainda logo para falar de uma vitória do Inter de Santa Maria. Central do Esporte volta na próxima terça-feira comigo, com o José Quintana Júnior, com o professor Gilson Piber. Você pode acompanhar o programa na íntegra no Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. Um grande abraço a todos e até lá.